Fala galera, beleza? Fiz uma enquete no grupo Treinando PNL faz umas 3 semanas sobre qual tema o pessoal gostaria de ver no próximo vídeo que eu fosse fazer. E o tema que ganhou foi cura de compulsões, e esse é o vídeo que eu estou fazendo. Então eu vou ensinar um processo de PNL chamado Swish. É um processo que eu vou explicar a aplicação dele, mas eu não vou entrar muito em detalhes em por que ele funciona. Mas é bem simples, quando você entender o contexto dele, como é a aplicação dele, você vai conseguir aplicar normalmente. E nas próximas ocasiões eu vou falando o que ele funciona, porque envolve entendimento sobre submodalidades, que é uma ferramenta de PNL. Então o processo Swish funciona assim, é bem simples de fazer e é muito efetivo, é muito legal. O que ele faz? Ele elimina um comportamento compulsivo, um comportamento que a pessoa tem sem perceber que está tendo e que ela sempre tem aquele comportamento, ela não consegue parar de ter, e ela direciona a pessoa para ser de uma outra forma. Ele não vai trocar um comportamento por outro, ele vai direcionar você para você ser a pessoa que você quer ser, que envolve não ter aquela compulsão. Então, o processo funciona assim. Você precisa primeiro identificar uma imagem que é o que você vê exatamente antes de você começar a ter aquele comportamento compulsivo. Um exemplo de roer unha, pode ser que antes da pessoa começar a roer unha, ela faz assim. Se ela faz isso, a imagem que ela vai escolher é a mão dela. Então, como se ela tivesse tirado uma foto aqui, os olhos dela pudessem fotografar esse momento, vai ser a primeira imagem que a pessoa vai escolher. Então ela vai precisar de duas, essa é a primeira. O que ela faz exatamente antes de gerar o comportamento compulsivo. Normalmente, como a gente está vivendo em piloto automático, e como é um comportamento que você não percebe que você vai ter até você começar a fazer, talvez você precise se lembrar de momentos onde você tem esse comportamento. Por exemplo, sempre que eu estou fazendo tal atividade, eu roo unha. Então você vai imaginar que você está fazendo aquela atividade até o momento que, um pouquinho antes de você começar a roer unha, e você percebe o que você fez, o que você viu. Pode ser que seja uma imagem mental, não importa. A imagem que você vê é a que você vai escolher. Então você se imagina antes de fazer aquilo e imagina o fato se desenrolando até que você vai ter aquele comportamento. Imagem 1. A imagem 2 envolve você imaginar que tipo de pessoa você seria se você não tivesse aquele comportamento compulsivo. Então o que você vai fazer? Se imaginar daquela forma. Na imagem 1 você não vai se ver. Na imagem 2 você vai se ver da forma que você seria se você não tivesse aquele comportamento compulsivo. A imagem 2, quanto mais atraente for, melhor. Porque ela te leva em direção àquela pessoa. O processo que a gente vai fazer te leva em direção àquela pessoa. Então, quanto mais atraente for, mais provável seja que o Swish funcione. Porque você vai ficar motivado a ser aquela pessoa. Então, você tendo definido a imagem 2, que tipo de pessoa você seria se não tivesse aquela compulsão, você pode se perguntar, por exemplo, como eu seria, o que eu estaria vestindo, que postura eu teria, eu seria mais confiante, como as pessoas à minha volta me tratariam. Então, a imagem mais poderosa que você conseguir desenvolver é a imagem 2. Tendo definido então a imagem 1 e a imagem 2, vai começar efetivamente o processo Swish. Ele funciona assim. Você vai imaginar, com os olhos fechados na sua tela mental, a imagem 1, grande, iluminada. E essa imagem 1 é aquela que, como eu já falei, você não se vê. Então você vai imaginar ela grande e iluminada na sua tela mental. E a imagem 2 você vai imaginar escura e bem pequenininha no cantinho, assim, quase que não dá pra ver. A imagem 2. Isso com os olhos fechados.
Então você vai falar a palavra switch e no tempo de falar a palavra switch, você vai trocar as duas imagens. Então essa que está pequenininha e escura vai aumentar e essa que está grande e clara vai diminuir e ficar escura. E a pequenininha vai ficar maior e clara. Até que as duas, uma vai tomar o lugar da outra. E você vai encerrar o processo com a imagem 2, grande e brilhante. Aquela que você se vê. Terminou isso, abre os olhos, limpa a tela mental, não pode voltar a imagem. Então, pegou a imagem 1 grande, 2 pequenininha, fechou os olhos, switch, trocou, abre os olhos e limpa a tela mental. Esse processo é feito 5 vezes, pelo menos. 5 vezes, se fizer rápido, no tempo de falar a palavra switch, ele já resolve. Como você vai saber se deu certo? Pensa na imagem 1. Se for difícil imaginar a imagem 1, significa que o processo deu certo. Então, o que vai acontecer com você? Quando você for ver da próxima vez a imagem que ia gerar aquele comportamento, ao invés de roer a unha, você vai ser direcionado para a pessoa que você quer ser se você não roer unha. Aquilo vai ser mais atraente do que roer unha. Então, por isso que é importante, agora que eu expliquei o processo, a imagem 2 ser muito atraente. Tem que ser uma imagem que você olha e fala assim, eu quero ser aquela pessoa. O processo é esse, ele é até que simples, é rápido de fazer. Qualquer pessoa pode aplicar em si mesma. E é interessante testar o processo na hora. 2 formas de testar. Uma eu já falei, que é pensando na imagem 1 e ver se é fácil pensar nela. E a segunda, se for um comportamento que está disponível, você já pode testar ele. Então, se é roer unha, você pode fazer assim e ver se dá vontade de roer unha. Se for fumar, ver se dá vontade de fumar. Essa é a versão resumida do switch. Ele tem outras nuances, outras diferenças, mas assim já funciona para a maioria das pessoas. Caso alguém tenha alguma dúvida, fiquem à vontade para postar dúvida. E eu vou comentando, respondendo e complementando também as informações sobre o processo, para ficar bem legal e que todo mundo consiga aplicar. Obrigado por assistirem. Até a próxima.